Jesus Cristo a tudo. Isaías capítulo 42, versículos 5 a 7, está escrito: Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. O ser humano tem uma grande facilidade em desvirtuar a adoração ao Senhor para pessoas ou coisas. Somos adoradores por natureza, portanto, se não adorarmos a Deus, algo está tomando o lugar que só a Ele pertence. O prenúncio da vida do servo do Senhor mostra a manifestação do direito e da devida glória e honra ao único Deus digno de toda adoração. A sua primeira vinda não só seria o cumprimento de uma promessa, mas o início de uma nova fase para o mundo, onde o antes e depois de sua vida deixaria bem clara a sua missão: abrir os olhos aos cegos e tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Cristo não viria como Israel esperava, mas viria como Israel e todo mundo gentílico necessitava. Até então, tudo o que o Senhor prometera que aconteceria havia se cumprido. Novas coisas surgiram, mas o povo não estaria desavisado. As profecias apontavam para o nascimento de um Deus que decidiu suprir-se, despir-se das vestes reais para vestir-se de servo sofredor. A sua vida determinaria não só o destino da nação eleita, mas de todas as nações. O mesmo Senhor que formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, viria como valente, não fazendo caso de sua vida, para a salvação de todo aquele que nele crê. João 3,16. Porém, o cântico ao Senhor, que deveria ter sido entoado por Israel diante daquele estábulo em Belém, foi por ele evitado, e os anjos precisaram descer para louvar ao Rei da Glória. A cegueira espiritual os havia tomado o coração de tal forma que não conseguiram enxergar a glória, que reis do Oriente viajaram quilômetros para contemplar. Deixando de olhar para o alto, perderam o vislumbre da luz que os conduziria para bem perto do Santo de Israel. Ao contrário do que esperava, o Messias não viria para glorificar Israel, mas para guiá-lo e conduzi-lo em caminhos plenos. Ele viria para engrandecer a lei e fazê-lo gloriosa, mostrando ao seu povo a verdadeira essência da obediência, o amor. João 14:15. Estamos diante de um tempo parecido com aquele que precedeu o nascimento do nosso Salvador. Assim como o povo de Deus experimentou um período de silêncio divino, também atravessamos um período de considerável silêncio. Aguardamos o regresso de Jesus, ou melhor, estamos de fato o aguardando. A expectativa deste evento decisivo para toda a humanidade também contém o mesmo perigo de cegueira espiritual. Israel se autoproclamava a única nação digna de salvação, enquanto ignorava o chamado de ser luz para as demais nações. Já a Igreja dos últimos dias, com o grande e sagrado ministério de igualmente ser luz para os gentios,
está a ponto de ser vomitada da boca de Deus, pois diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Apocalipse, capítulo 3, versos 16 e 17. O Senhor chamou Israel para uma obra além de suas fronteiras, contudo, não o entenderam. Esta terrível situação não precisa ser real em nossa vida, se tão somente aceitarmos fazer compras no lugar certo. Vejam Apocalipse 3,18. Surdos, ouve a voz. Cegos, olhai para que possais ver. A seara madura e pronta para ser colhida. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Cantai ao Senhor um cântico novo e despertai para a missão que Paulo e a igreja primitiva, Atos 13:47, abraçaram, cheios, transbordante do Espírito Santo. O Senhor promete nos tomar pela mão e nos conduzir nesta obra. Você aceita esse serviço? Isaías 43, 10 a 13 diz: Vós sois minhas testemunhas, diz o Altíssimo, o meu servo a quem eu escolhi, para que possais saber e acreditar em mim, entender que eu sou. Antes de mim não houve nenhum Deus formado e nem haverá depois de mim. Eu sou o Criador e fora de mim não há Salvador. Eu declarei e eu salvei. Eu mostrei quando não havia nenhum Deus estranho entre vós. Portanto, vós sois minhas testemunhas, diz o Criador, de que eu sou Deus. Deus convoca as nações reunidas, versículo 9, para que sejam testemunhas. Ele também convoca o seu povo, a quem identifica como servo, para que todos sejam suas testemunhas. A convocação de testemunhas associa essa passagem ao tribunal. Não somente Deus é melhor do que os deuses estrangeiros. Esses deuses absolutamente não existem. As nações se emudecem quando solicitadas a dar testemunho da obra de seus deuses em sua vida. O povo de Deus atuava como testemunha de Deus do que Ele o salvou no passado. O versículo de número 13 é um dos mais fortes dessa passagem e deste capítulo 43, que diz: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. O discípulo deverá ser capaz de entender a abrangência do controle divino, a aceitar o controle de Deus para a sua vida e compreender o que acontece quando Deus está no controle. Esse verso leva-nos a meditar no fato de que Deus está no controle de todas as coisas, pois Ele é o Criador. Existem dois princípios importantes e fundamentais para se entender o que significa Deus estar no controle. Primeiro, Ele pode interferir a hora que quiser, do jeito que quiser e da maneira como bem entender. Isso não significa manipular o processo o tempo todo. Segundo, Deus está no controle de todo o universo, incluindo o mundo, a anjos e também demônios e o próprio Satanás. Salmo 119, verso 91, Lucas 4, verso 36. Deus, estando no controle, pode tomar qualquer atitude para fazer mudanças, substituir, tirar, colocar, abrir, fechar, fazer parar, mudar os procedimentos, as regras, as leis, no momento que achar conveniente, porque Ele está no controle. Sua sabedoria e o seu poder são totais. Deus está no controle do mundo espiritual. Isso inclui todos os espaços, principados e potestades. Deus está acima de tudo. Todas as ações do inimigo estão sob o controle divino. Deus controla o universo,
Foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Todas as coisas criadas seguem o rumo, as regras que lhe foi determinado. Salmo de número 19, verso 1 e 2. Deus controla a história. Salmo de número 24, verso 1. O homem constrói a sua história e, em consequência, surge a história das nações. Mas Deus continua no controle. Deus controla o inexistente. Antes que algo aconteça, as coisas já estão sob o controle divino. Ele controla a vida de cada ser humano antes do seu nascimento. Salmos de número 139, verso 16. Ele determina cada particularidade. Salmo de número 139, verso 13 e 15. Deus consentiu no nosso nascimento, porque Ele tem propósitos específicos com as nossas vidas. Portanto, estamos vivos, trabalhando, caminhando, conversando, pensando, respirando. É o que Ele faz por nós. Atos 17, 28. Tudo isso é motivo de amá-lo, louvá-lo, obedecê-lo, porque Ele sustenta no momento certo, durante todo o tempo.